Qual é a sua opinião sobre o sistema judicial brasileiro? O que você acha que poderia ser melhorado? Então, hoje é o que eu falo, a gente vive, por conta desse neoconstitucionalismo que nós estamos vivendo, na verdade, eu acho fundamental, né? Como eu dizia, os séculos passados foram os séculos do executivo, do legislativo, e hoje nós estamos vivendo o século do judiciário. Hoje eu vejo, por mais que temos dois instrumentos como súmula vinculante, recursos repetitivos, repercussão geral, a gente vê uma instabilidade de entendimentos muito grande. Principalmente hoje no Supremo Tribunal Federal, a gente vê como é que está essa geração de entendimentos, essas dimensões de entendimento sobre o foro de prerrogativa de função. Antes, a gente tinha uma súmula que dizia o seguinte, que o foro subsistia mesmo, evidentemente, após o cargo. Aí, depois disso, essa súmula foi revogada. Aí o Congresso Nacional foi e editou uma lei. E essa lei instituiu esse foro, inclusive, para ações de improbidade administrativa. Aí o Supremo novamente foi lá e discutiu isso e julgou inconstitucional essa lei. Aí, porventura, novamente, aí veio a questão de ordem na ação penal 937, instituindo que o foro de prerrogativa de função seria em razão da função e durante a função. Agora nós mudou de novo. Hoje fizeram um overruling relacionado, overruling é a mudança de entendimento sobre essa questão de ordem 937. Hoje é em razão da função, durante a função e pode ser posterior à função. E se porventura, evidentemente, tiver designação de alegações finais, a prerrogativa se prorroga. Então, até quando? Enfim, a gente não tem uma estabilidade. Uma questão também que a gente vê, que eu vejo com muita preocupação, essa mutação constitucional que é feita, mutação constitucional que eu falo é o entendimento, a mudança, é a alteração informal da Constituição, ou seja, não há uma proposta de emenda constitucional, mas o órgão responsável pelo controle de constitucionalidade, ele pode alterar o sentido da norma. Então, por exemplo, que há relacionada à questão do Estatuto dos Congressistas. Hoje é possível prender um congressista cautelarmente, antes sendo que na redação originária da Constituição, o congressista ele podia ser preso por crime inafiançável, após a diplomação por crime inafiançável, em flagrante delito. Não existia se cogitar, se falar em medida cautelar. Hoje aí fizeram um novo entendimento sobre a inafiançabilidade por força de lei, ou seja, pela análise do crime, ele seria inafiançável pelo crime, não pelos aqueles crimes que são constitucionalmente ditos como inafiançáveis. Entendeu? Então, essa questão me preocupa, essa mitigação, principalmente relacionada ao Poder Legislativo, que eu vejo sobre essa mitigação relacionada aos nossos congressistas, principalmente também as questões sobre a imunidade material, sobre as palavras e votos. Hoje eu vejo também essa questão, me preocupa, apesar de que temos muitos congressistas que perdem um pouco a mão, evidentemente, no seu trabalho de expor votos, de expor seu ponto de vista, porque eu acho o seguinte, liberdade de expressão ela não se confunde com agressões verbais, não se confunde com discriminação, com preconceito. Evidentemente, isso tem que ser discutido. Agora, também, toda palavra que é dita é judicializada, toda conduta que é feita, essa instabilidade jurídica relacionada a esse fato, para mim, me preocupa bastante também. O que você vê como as principais grandes tendências ou mudanças na advocacia criminal nos próximos anos? Hoje cada vez mais tecnológico, né? Hoje em dia, a advocacia, se o advogado não acompanhar o ritmo tecnológico, como eu te falei, o advogado ele tem que ser flexível, ele tem que acompanhar os anseios da sociedade, ele tem que acompanhar os anseios da mesma forma que a Constituição tem que acompanhar. Enfim, eu acho que o principal foco, na verdade, é acompanhar a tecnologia. Até porque eu falei, a utilização da inteligência artificial é uma realidade, tem que ser utilizada. Eu particularmente, eu ainda não estou aprendendo, estou caminhando a utilização, mas não utilizando de forma irresponsável, como a gente tem visto alguns colegas fazendo petições e até sustentações orais por IA. Eu acho isso equivocado. Agora, você utilizar como um assessor, como ferramenta de pesquisa, sintetização de processo, eu acho fundamental.